e obrigado pela presença no Seleção. Seja bem-vindo, viu, Edu? Obrigado, boa tarde a todos vocês. É um prazer estar com vocês aqui. Martim, tudo bem? Mais uma vez, bem-vindo. Tudo bem, obrigado, tudo certo. Grande Wagner Villaron, junto com Juliano Belletti, uma das maiores milhagens na ponte aérea Rio-São Paulo. Pensei que você fosse falar, junto com Juliano Belletti, um dos maiores talentos do futebol brasileiro. Eu já ia te desmentir. Não. Não é bem assim. Em relação ao Belletti, né? É claro. Mas você sabe, Jader, que a gente estava ouvindo aqui a conversa de vocês super animada e aqui também, o Edu já chegou no momento aqui que a rede social está estourando. Parece que a entrevista que ele deu há pouco lá no Corinthians repercutiu bastante. Então, nosso convidado já chegou no pique. E até em função disso, para não perder esse pique, então, Edu, amplia um pouco mais a sua ideia a respeito, especialmente dessa questão envolvendo aí o Balbuena, né, o jogador que está para ser anunciado pelo Corinthians. Enfim, eu queria que você falasse um pouco mais a respeito disso. Não, na verdade não queríamos entrar em polêmica, até mesmo a gente estava, já vem quase uma semana completada aí sabendo de alguns clubes que tentaram também o jogador, mas na verdade não tem, nós respeitamos muito São Paulo, nós estamos, a direção, o presidente, se demos muito bem com o clube. É que como saiu na imprensa hoje cedo, num veículo, então a gente tem que responder, não tem jeito, a gente não pode deixar. Foi perguntado agora cedo, lá no CT, eu estava apresentando o Giovanni Augusto, e foi perguntado sobre o Clube São Paulo, está na transação do Balbuena também. Eu respondi, mas nada de polêmica, vamos seguir, vamos tocar, e estamos já, nosso departamento jurídico já está trocando documentos, e-mails aí com o clube. A gente espera que entre hoje e segunda-feira a gente defina de vez aí a contratação do zagueiro Fabiano Balbuena. E sabe o que é, Jader? Essa discussão acaba suscitando uma reflexão, né? Porque vem sempre aquela história, faltou ética, não faltou ética? Até que ponto que quando você sabe que determinado atleta está negociando com o seu rival, até que ponto que você deve ou não deve fazer uma proposta em cima, mesmo sabendo da existência dessa negociação? Então sempre fica essa discussão, um pouquinho antes de entrar, a gente estava tratando exatamente disso. Porque eu acho estranho muita gente considerar antiético antes de assinar, sendo que qualquer outro mercado, o sujeito recebe proposta daqui, recebe proposta dali, estuda aqui, estuda acolá, e é tudo natural. Parece muitas vezes que o futebol tem umas regras próprias que não necessariamente estão engajadas no que a gente vê na sociedade de modo geral. Não, eu concordo com você. É mais ou menos por aí. O Manchester City já sabe que é um treinador do ano que vem, que é o Guardiola. Com um treinador lá. Se isso acontece no Brasil. Não. Implode. O Guardiola deu uma entrevista lá, estava bravo com quem fala sobre isso. Ele falou: eu sou que nem uma mulher, eu consigo fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Incrível essa declaração, incrível. Guardiola, aqui pra você, ó, incrível. Agora, Se a gente pegar, por exemplo, a Fórmula 1, você vai perceber que é comum a gente ouvir no noticiário de Fórmula 1, principalmente no início da temporada, a seguinte notícia: a escuderia tal não sabe se contrata o piloto A ou B, depende de quanto cada um vai levar para a escuderia de dinheiro, de patrocínio. Sim. Você já pensou essa linha de raciocínio no futebol? Não O Corinthians está esperando para definir o camisa 10? Depende. Se o Giovanni Augusto chegar com 5 milhões e o Zé da Esquina chegar com 20, o Zé da Esquina joga. Então, são linhas de raciocínio que a gente precisa dar uma contextualizada antes de ficar falando em ética, né? Acho que ética é uma coisa muito mais ampla do que isso. Não, acho que no caso do Corinthians aqui, o que pegou, Edu pode falar melhor, é porque o interesse do São Paulo foi noticiado quando a negociação com o Corinthians já estava quase concluída, já estava muito perto do fim, não é? Perfeito. Foi isso que me perguntaram hoje, lá pela manhã no CT, e foi o que eu falei. O estranho desse caso foi isso. Quando o presidente do Libertad, na segunda-feira, confirmou, saiu na imprensa do Paraguai, repercutiu aqui em São Paulo, no Brasil, isso na segunda, e terça-feira, lá numa outra coletiva nossa, onde estávamos apresentando o jogador, o Williams, eu confirmei essa negociação. Foi nesse período de terça que onde houve essa entrada
do São Paulo. Mas é uma coisa normal também, não, vamos ser hipócritas de achar que é uma coisa, nossa, isso aí não existe. Faz parte e tal, segue o jogo, como eu já falei, temos uma boa relação com o São Paulo de respeito. Sabe quando eu não acho legal? Quando o dirigente se comporta como torcedor. Ele faz uma proposta, ele nem tem tanto interesse, mais para tumultuar a do Aconteceu adversário. isso no e São Paulo, né? Constata isso com uma certa recorrência. Aí é lamentável, né? Aí alimenta esse tipo de coisa. Concordo. Não vou falar qual foi o interesse do São Paulo, não estou lá para saber, não vou julgar, mas vamos seguir em frente, vamos pro próximo assunto aí, que Ô, Eduardo. o Vena se... Não, e também o Corinthians também já fez isso, tentou contratar um jogador que estava negociando com outro time, já aconteceu. Todo ano a gente lê chapéu, deu chapéu, tentou dar chapéu. Acontece isso. Vou repetir, só o momento que acho que foi errado na entrada do São Paulo. O Bueno chega quando? Se tudo se concretizar, como eu falei, até segunda-feira, tem esse carnaval que vai dar um pouco, vai adormecer um pouco, mas espero que no meio da semana ele já esteja aqui. Joga a estreia na Libertadores. Aí é documentação, aí é com o treinador, comissão técnica, ver se ele vai estar apto para estar pelo menos compondo o grupo. Mas a gente espera que sim, que regulamente tudo, a parte de documentação, até o fim da semana que vem. Ricardo Rocha, me parece que apesar do assédio de São Paulo, mas foi importante o jogador e o seu empresário, né? Falar que não, apesar do assédio, a gente tem uma palavra com o Corinthians, não é isso? Sim. Então, bem gente, lembrado, Ricardo. Tá. Era isso, só uma coisa que eu queria falar. Quando vocês falam de ética, a ética é o mau caratismo vem do empresário e do jogador. Porque se ele trata uma coisa com o Corinthians e depois desfaz, o mau caráter é o jogador e o empresário. Então eles cumpriram com vocês o que eles combinaram. Isso para mim é falta de ética. Quando você... Tudo bem, se o São Paulo vem atrás e você fala, não, calma, vou escutar aqui. Isso é mau caratismo. Porque ele acertou com o Corinthians. E pelo que eu sei, tanto o jogador como o seu empresário disse, não, calma, a gente já tem um acerto com o Corinthians. Isso para mim é ética. Uma das negociações que foi um dos maiores vacilos que eu já vi assim no futebol brasileiro, que foi o Allan Kardec com o Palmeiras, à época, não estava certo, mas o Palmeiras estava negociando para ele permanecer, e o São Paulo solou, entrou com tudo, ofereceu um bom salário para ele, quando estava para fazer a negociação, entrou e contratou o jogador. E desde então a relação do São Paulo com o Palmeiras, presidente Paulo Nobre, à época era o Carlos Miguel Aidar, nunca mais foi a mesma. Mas, Ana, eu sempre falo, quando você estudando um contrato do Corinthians, qualquer equipe, Flamengo, Palmeiras, Grêmio, Inter, o Cruzeiro, se você está conversando e não acertou, não tem problema nenhum você escutar outra proposta. Agora, se você compromete com o dirigente do Corinthians ou do São Paulo, qualquer outra equipe, e diz, não, eu vou, aparece uma proposta e você recua, isso para mim é falta de ética. O Corinthians recuou com o Allan Kardec. Por isso que... O Corinthians chegou a recuar com o Allan Kardec, porque foram tentar envolver ele na negociação. O presidente na época, o Mário Gobi, falou, eu não vou entrar nessa dividida, não vou entrar nessa briga aí para contratar o Allan Kardec, desde que eles se entendam lá. O Corinthians teve pelo menos essa postura na época. Oi, Martim. Por isso que o ex-presidente de São Paulo, Juvenal Juvens, que morreu há pouco tempo, no final do ano passado, dizia, se entrar na minha sala, não sai sem assinar o papel. É verdade. Não, quando você vai contratar um jogador, você às vezes, acho que o Corinthians fica mais chateado, no meu ver, assim, eu tive a ideia de... Certo. E aí o Botafogo fez uma proposta, mas é aquela coisa, vai ganhar X aqui, desconto não sei aonde, para até juntar o que ele queria. Ele falou, tá bom, tá legal. Eu acho, vamos iniciar. E o Palmeiras falou assim, eu dou tudo logo de uma vez, não tem nada de projeto, de nada. Quando você quer ganhar isso? E aí o cara falou, pô, o cara tava lá na Inglaterra, ninguém pensou nele, eu pensei... Mas é a vida. Mas aí não tinha uma confirmação do jogador. O jogador falou, não, vou estudar. Mas aí veio uma proposta. O jogador ficar sentido porque eu tive a ideia, eu fui lá, vi que ele queria voltar pro Brasil. Azar, meu amigo. Vai lá e chega com a proposta e leva. O Corinthians fez isso com o Balbuena. Verdade. Eduardo, e diante da negociação que se encaminha, então, para ter um desfecho positivo, né, para o Corinthians, então, com o Balbuena, porta fechada, o Corinthians, com isso, encerra ciclo de contratações, como é que fica a questão aí de buscar nomes, se é que o Corinthians vai continuar buscando nomes para esse primeiro semestre? Não, a vinda de um zagueiro, ela faz parte ela encerra o planejamento que vem sendo conversado desde janeiro com a saída dos atletas, alguns até de forma inesperada, né, como todos sabem. Agora, o Corinthians está sempre de porta aberta, ele passa todos os dias do ano, 24 horas por dia de porta aberta, atento no mercado também. O que vier, de repente, chegar alguém agora, daqui uma semana, um mês, 2 meses, o que seja, são oportunidades do mercado, né?
São nomes que a gente não estamos procurando posições, nomes algum. Agora, caso apareça alguma oportunidade, podemos, se for de acordo com a comissão técnica, com a parte financeira do clube, podemos estar fechando um novo negócio para o elenco. Mas hoje, com a vinda de um zagueiro, se encerra o planejamento. A gente pode dizer que todos os pedidos do Tite foram atendidos? Sim, por posições. Foi 1 para 1, né? Quem saiu, entrou Sim, mais ou menos. mais ou menos é isso aí. Teve agora a saída do Malcom, mas como nós temos chegou o Marlone, e tem o Luca, tem alguns outros jogadores, então não há uma necessidade de sair ao mercado focado nessa posição. Mas como eu falei, vamos aguardar, não é que estamos fechando a porta. Caso apareça alguma oportunidade, a gente acrescenta mais, melhora mais nosso elenco. Ô, Jader, amigos, o Edu, ele tem uma história bem legal, peculiar dentro do Corinthians, né? O Edu surgiu na cena ali do Parque São Jorge, liderando um grupo de oposição, de torcida, na época que o clube era presidido pelo Alberto Dualib ainda. Isso já tem uns 12, 13 anos, né, do que você começou nisso. 10, 11. E passou de torcedor para dirigente. O que você descobriu nessa transição, Edu? A gente pergunta muito sobre o Corinthians para você, eu queria saber um pouquinho de você. É mais fácil ser pedra ou vidraça? O que mais chamou a atenção nessa mudança de começar a frequentar bastidor, tomar decisões, acompanhar tudo isso? Eu sou sócio do clube desde 1993. Eu tinha 14 anos de idade, ia pro clube lá para ver treino, ver jogador treinando, pegar autógrafo, etc. E aí comecei a crescer no clube em termos de política, frequentar mais, você vai frequentando o clube, você vai conhecendo as pessoas. E fui conhecendo as pessoas políticas, como na época as pessoas que faziam parte da direção, outras que faziam já parte de oposição. E eu fui me envolvendo e sempre tive um sonho. Meu avô chegou a ser conselheiro do clube e diretor na época do Valdemar Pires, do Vadielu e do Vicente Mateus. Eu tinha aquele sonho de ser conselheiro. Então eu desde pequeno, adolescente, tinha um sonho de ser conselheiro do Corinthians. Pensava isso e mais nada, ser bem sincero em falar. Teve esse envolvimento, como você falou, na época do Dualib, nós criamos um movimento de oposição lá dentro do clube, onde eu passei a me engajar, a se envolver mais no dia a dia do clube, conhecendo as pessoas, e aí sim conhecendo a parte política do clube, a parte administrativa, e assim foi. Desde que o Andrés entrou, comecei a viver mais de perto o Corinthians, e principalmente futebol, a perguntar, a ter acesso, ou seja, a se enfiar. E o que mais te chamou a atenção? O que mais me chamou a atenção foi quem está de fora, quem está na torcida, quem está apenas na arquibancada, vamos dizer assim, acha que o futebol é assim, você vai lá, contrata, o melhor vai lá e joga. E não é. São coisas que parte do treinador, esquema de jogo, o fulano não se encaixa com o A nem com o B, toda a negociação que tem por trás, a parte de empresário, a parte do próprio atleta e outras coisas mais que o futebol como eu venho falando aí para os amigos aí fora, é uma loucura. Futebol é uma loucura, principalmente você sendo um dos diretores do futebol do Corinthians, você acaba tendo essa loucura maior ainda. É uma pressão, um desgaste violento, mas vou dizer que é prazeroso. Não vou ser hipócrita aqui para falar o contrário. É prazeroso, gostoso e faz parte. Quando tem esses momentos negativos, esses momentos de turbulência, faz parte de você crescer mais e buscar sempre o melhor para o seu clube, que você está ali representando mais de 30 milhões de pessoas. Então isso faz a cada dia você se dedicar mais e querer a forma mais correta para o seu clube. E a gente sabe que mesmo fazendo tudo isso, não depende do bom resultado aí do campo. Você sabe que aqui no Seleção, lá no Rio, aqui em São Paulo, a gente algumas vezes já discutiu sobre esse tema. E como você veio, egresso da torcida, talvez você entenda o que eu vou querer dizer. O colégio eleitoral, não do Corinthians, de modo geral nos clubes brasileiros, ele é muito pequeno. Né? São 3.000, 4.000 sócios adimplentes com direito a voto, muitas vezes com 1.000 e poucos votos você elege um presidente de clube. Representando 30 milhões, como você disse. O que você, egresso da torcida e agora administrador e dirigente do clube, o que você pensa de ampliar isso? Por exemplo, sócio-torcedor, depois de um tempo, ter direito a voto, em vez de você decidir presidência com 3.000 votos, decidir com 80.000 votos. O que você imagina sobre isso? Sim, se você for pensar no tamanho do Corinthians, sua torcida, você tem lá em torno de 3, 4 mil votantes.
É uma coisa que pode ser pensar para o futuro. Eu acho que é uma coisa que te vem conversando isso já faz uns 5, 6 anos dentro do clube, isso. Uma forma de mudar essa votação. Não podemos tirar todo o mérito do sócio. O sócio, ele vive lá o dia a dia, não importa qual departamento ele frequenta, qual departamento ele ajuda. Mas o sócio tem seu mérito, para ele estar presente no dia a dia do clube. Mas, de repente, é uma possibilidade, sim, de você pegar o fiel torcedor hoje, que passa de 120 mil, e fazer parte, de repente, desse colégio eleitoral, numa eleição. Isso vem sendo discutido no clube já há alguns anos, sim. Ô, Jader, me ajuda você, que é o nosso representante da República dos Pampas. O Inter já começou a fazer isso ou pensa em fazer isso? Se eu não estou enganado, ainda está para discutir essa questão, viu, Vila? Eu posso estar completamente enganado, mas pelo que eu tenho acompanhado à distância, assim, está nesse caminho, está nesse processo. Mas não é algo definitivo, não lembro, assim. Até me desculpe se eu não consigo lhe ajudar com tamanha precisão. Mas eu vou tentar abordar esse tema e tentar descobrir para trazer aqui. Maurício Saraiva talvez seja o cara mais habilitado, né, nesse instante para nos trazer essa informação. E assim que o Maurício aparecer, a gente vai tirar essa dúvida também. A Ana tem uma pergunta também, Rafa, aí. Para o ímpar ou não, Primeiras Damas? Primeiras Damas, Série A, cheia de fã ali no Twitter do programa. Quem sou eu? Traíra. Vai, ó. Edu, na verdade, eu acompanhando aí as confirmações das contratações do Corinthians, 3 anos de contrato, se eu não me engano, pro André, Giovanni Augusto até o fim de 2019, esses contratos um pouco mais longos para esses jogadores que já têm até um pouco mais de experiência, também para tentar ou mostrar que o Corinthians está pensando melhor sobre essas contratações para evitar o que aconteceu com as saídas que aconteceram esse ano de outros jogadores, no caso Renato Augusto, por exemplo. Esses contratos mais longos é uma forma do Corinthians se desculpar, na verdade, pelo que aconteceu no ano passado? Nesse ano, perdão. Não, você fazer um contrato longo vai de acordo com o atleta e com a sua idade. São atletas jovens, que eles têm muito a evoluir, muito a crescer dentro do clube. Isso independe de uma saída. Para fazer um contrato de 1 ano, 3 ou 5, isso independe de uma negociação futura. Isso vai muito do valor que vem, como vocês todos viram, os valores que vieram da China, que o menor valor de salário era em torno de 1.300, 1,5 por mês. Então, isso não tem muito a ver para segurar o atleta, se é 1 ano, 3 anos, 5 anos. Isso vai na análise quando ele chega, da idade dele, do que a gente espera do atleta com o Corinthians. Lógico que seria interessante para o clube o atleta cumprir até o final do seu contrato. Os 3, 4, 5 anos que seja. Mas a gente sabe que futebol não é assim. Ainda mais o futebol brasileiro, que chega um pessoal de fora em dólar, em euro. China, os grandes clubes da Europa, fica complicado para o atleta que tem que fazer sua vida, devido a ele ter uma vida curta, ele tem que fazer sua vida financeira também lá fora, e aí fica esse embate, porque às vezes para o clube é um bom valor, às vezes não é. Então, por isso que o futebol, como eu falei há pouco, é uma coisa complicada, que quem está de fora não tem essa dimensão. Quando chega uma proposta dessa de um clube de fora, para o clube, para o atleta, onde senta e se conversa e se discute. Então, às vezes, fica complicado você segurar um atleta no clube para renovar o contrato dele, ele sendo oferecido para ganhar 1 milhão, 1,5 milhão de reais por mês. Hoje, no Brasil, não existe como você querer chamar um atleta, vamos conversar, vamos fazer um reajuste em seu salário. Isso é impossível e impraticável. Mas, Edu, a questão não é tanto de quanto que o atleta vai ganhar. Realmente, competir nesse mercado fica muito complicado. Eu acho que o que a gente tem que focar mais, prestar um pouquinho mais de atenção, é o retorno que o clube tem. Já que você vai perder o atleta, então pelo menos que você capitalize o máximo possível com isso. E uma coisa que eu pessoalmente critiquei muito no posicionamento de vocês do Corinthians, né, nesse início de ano, foi o seguinte: quando o presidente Roberto Andrade chega numa entrevista e fala assim, olha, não tem o que fazer, eles chegam aqui, acertam com o jogador, depositam, não tem o que fazer. De fato, nesse momento não tem mesmo. Mas por quê? E aí a gente vai se informar com as pessoas mais especializadas no assunto das leis. É o seguinte, quando você negocia uma multa rescisória para o mercado nacional, tem aqueles parâmetros. Tantas vezes o salário do cara, tal. Mas quando é para transferências internacionais, o clube, no caso o Corinthians, teria a prerrogativa de definir uma multa no valor que ele quisesse, né? E invariavelmente, o clube define uma multa muito baixa, que atende aos interesses do empresário, do atleta. Ele não faz valer o direito dele. Então, lá na frente, lá atrás, na hora da negociação, por que vocês não colocam uma multa mais alta?
para que, se não vai inviabilizar a transferência, pelo menos quando ela ocorrer, vocês tenham uma capitalização maior. Eu não vou falar de valores, que a gente não costuma falar, mas eu vou deixar bem claro. Essa multa, normalmente, às vezes tem um atleta, seu agente, ele não pede para ser colocado nenhuma multa. Então fica uma multa muito alta mesmo, assim, que praticava até para fora, até para a China hoje em dia. Mas normalmente o atleta vem na negociação, o empresário pede para ser negociada uma multa. Então seria que esses jogadores novos que chegaram agora, nós tivemos negociações em termos de multa. Para o empresário é melhor que seja uma multa baixa. Mas para o clube não é. Claro. Então, quando você quer contratar um atleta, além do seu salário por mês, hoje se discute muito isso de multa. Ainda mais agora. Era um assunto que era pagado na mídia, depois do que houve no Corinthians esse mês de janeiro, só se fala nisso. Que bom, né? É bom que se discute. Mas só para vocês saberem, antes disso, já vinha sido discutido isso. Então, você quer um atleta para o seu clube, um atleta que você acha bom, o treinador pede, que vai fazer uma diferença no seu clube, você não vai deixar de contratar de repente devido à multa. Mas vocês podem ter certeza que esses últimos contratos que nós estamos fazendo, estamos sim brigando por multa alta. Isso já vinha acontecendo desde lá de trás. A maioria dos jogadores foram vendidos, eles foram deram rentabilidade para o clube, dentro de campo, não precisa nem se falar, mas financeiramente também. E é uma coisa que é comercial. A multa é comercial. Não dá para dizer assim, vamos pôr 20 milhões de euros. O empresário fala, eu quero 5. Isso, e aí vai. Não, 7, não 12, aí vai lá e chega, fecha por 12. Então, é uma coisa que está se fazendo muito valer isso, ainda mais agora, depois dessa entrada da China no mercado mundial. A China... Então, está todo mundo mais atento com isso. Deixa eu fazer um parênteses. Tanto os empresários, jogadores e principalmente nosso clube. Deixa eu fazer um parênteses aqui, Ricardo, até, porque ainda com relação à China, a janela continua aberta, né? Se eu não estou enganado, vai até o dia 26 de fevereiro. 26. 26. Pois hoje, 26. Então, o Jiangsu Suning, que tinha levado o Ramírez, anunciou hoje o Alex Teixeira, que bateu o recorde, né? No que diz respeito a contratações. 50 milhões de euros. Então. E o Jô, que estava no Atlético Mineiro até bem pouco tempo, e o último clube dele era o Al-Shabaab, também anunciou o Jô. A gente tem até a imagem aqui, ó. Dá para colocar aí? Vamos tentar colocar. Ramírez, Alex Teixeira e agora o Jô. O clube chinês já tinha gasto, deixa eu ver, 86 milhões e 200 mil euros. Gente... Nessa janela de transferências, algo em torno de 485 milhões. Está aí a notícia, ó, do Jô com o Alex Teixeira. Jô viaja no próximo dia 9 para se apresentar, então, no clube. São 3 os brasileiros agora no Jiangsu. O Ramírez, o Alex e o próprio Jô. É muito dinheiro, né? Exatamente, era isso que eu ia falar em relação. Por mais que bote essa multa alta, se os chineses quiserem, eles vão levar. Eles estão ganhando dos clubes europeus. O Alex Teixeira era o atleta com mais proposta de clubes europeus. Mas esse é o lado. Tava para ir para Inglaterra. O Chelsea precisa capitalizar ao máximo. Alex Teixeira tinha mercado em clubes grandes da Europa. A fragilidade econômica de clube brasileiro é que faz com que os valores sejam muito mais baixos. Porque clube é refém de jogador na hora de negociar o contrato. Eu entendo o que o Edu cita, é óbvio. Mas isso parte de uma fragilidade financeira anterior, histórica, que está se pagando aí, que todo mundo cita, Profut, tudo que já se tentou para pagamento de dívida e que até hoje não foi para frente. A maioria dos clubes no futebol brasileiro Rafa, entra ano, sai ano, vira no vermelho. Rogério, mas o que me incomoda um pouquinho nessa história é quando o clube brasileiro começa a se vitimizar. Semana passada mesmo a gente viu o Tite reclamando com os empresários, né? Não, mas os empresários não pensam no clube. Mas eles não têm que pensar no clube. Eles têm que pensar neles, eles têm que pensar no atleta que eles representam, entendeu? O clube é que tem que cuidar dele. Claro, esse empresário levou o atleta para o Corinthians em algum momento. E eu acho legal quando o Edu fala que não, a gente começou a pensar sobre isso, vamos mudar essa situação. Porque, se a gente vê esses valores como da arte aí, o Corinthians é um saudão mesmo, né? Tem que mudar essa realidade. Mas tem uma coisa que o Ricardo pode falar. O jogador, quando quer ir embora, é muito difícil você... Eu quero te dar 100 milhões, mas não quero pagar 50 milhões de multa. O jogador vai ficar lá, ele vai... O Romário saiu do Barcelona, não foi do Flamengo, do São Paulo. Porque eu quero voltar. Ele forçou a situação de uma maneira que não teve jeito. O Barcelona abriu mão e... Porque você vai ficar com aquele jogador parado também? O jogador não joga. Maurício, é muito difícil isso. Eu vou falar da minha geração, talvez um pouco a de trás, tá? Porque é uma geração que eu acompanhei, a do Zico, a de todos. Eu nunca vi loucura. Grana tem, esquece a época.
do que estão fazendo os chineses. Nossa, Em nenhum exatamente. momento, não tem esquece. precedente. Esquece Como é que você vai segurar de um épocas, jogador disso? esquece de Não tem Não é épocas. segurar, Como? é capitalizar em cima. Eu sei, mas o jogador- Uma coisa é você perder o cara pegando 5 milhões de reais e o Jackson Martins sair por 42 milhões de euros. sei, mas isso essa é a é a fragilidade de clube brasileiro. Mas é a realidade nossa. Mas não é um a do- defeito. o Jackson Martins saiu da onde? Do Atlético de Madrid. É isso que eu tô falando. Ok, Aí, mas você tem que negociar é o máximo. lógico, eu tô querendo Mesmo que dizer não o atinja seguinte, o valor que total da multa. o Tem uma Romário foto forçou- hoje, Rafa. O Romário forçou a saída Tem do uma Barcelona. foto hoje- tem o que uma é um foto caso hoje publicada exemplo. no- Mas se você, aqui, do jeito que tá, não tem como você obrigar a ter multa de 500 mil. Como você falou, o empresário fala, não, então não vai para esse clube, vai E para outra outro. coisa, e outra coisa. Ô, Só queria Ricardo, falar... Ricardo, deixa eu só ver. Qual é a foto, Martins, que você ia dizer? Não, tem uma foto publicada no jornal El País da Espanha hoje, com o staff do Jackson Martínez, eles ali assinando o contrato. E tem o Jorge Mendes, empresário dele, sorridente, com um sorriso desse tamanho. E o Jackson Martínez, assim, com uma cara meio emburrada. E o título da reportagem do El País é o jogador de futebol mais triste do mundo. Mas é isso. Se não tem como você preservar a qualidade técnica do jogador, pelo menos que você seja bem recompensado financeiramente. Mas o Edu queria O fazer Edu um queria esclarecimento, esclarecer um por favor, negócio Edu. aqui. Uma coisa que é importante deixar claro, citar aqui, que o futebol ele trabalha junto com o financeiro, isso fora de campo, logicamente. Então vamos pegar aqui 3 exemplos. O Jadson, Renato Augusto e Wagner Love tinham seus salários já bem altos. Os contratos terminariam do Jadson e do Wagner Love no meio do ano agora e do Renato no final do ano. Teríamos que estar renovando todos. Então, além de vir uma proposta da China, nós teríamos que estar renovando o contrato deles. Para quanto iríamos renovar? Então, ou seja, nós iríamos estourar o caixa do clube, iríamos se complicar, que isso aí ia se reverter dentro de campo e numa complicação, para, de repente, atender pedidos de dentro e de fora, de torcedor ou do próprio atleta, de seu agente. Isso tem que ser pensado. Por tudo que eles já ganhavam, para quanto queria? Ah, vamos pagar, vamos embora, vamos pagar que vamos ganhar a Libertadores. E como que vai ficar o caixa do clube? E os próximos anos? Isso vai reverter, uma hora vai reverter essa bola de neve dentro do campo. Com falta de dinheiro para trazer jogador, vai atrasar salário, vai atrasar direito de imagem, etc. Então, o futebol é um conjunto. Isso é uma coisa que eu aprendi muito nesse tipo. Mas, Edu, Mas, Edu, é que assim, Edu, se você coloca um valor maior de multa, como a gente está discutindo aqui, talvez em vez de você perder 6, 7 jogadores, você perca 2 e com uma multa legal, você consiga bancar a permanência dos outros 4. Não vou discordar que quanto maior a multa financeira para o atleta, é complicado. Internamente, quem está lá dentro vê. É complicado você segurar um jogador que ganha. Vou dar um exemplo. Não, você não segura. O jogador ganha 250 mil reais. Chega uma proposta para ele ganhar 1 milhão, ou seja, 4, 5 vezes a mais. Você não consegue conviver depois com tranquilidade. Isso é normal, não é porque o cara é atleta, é porque o cara é o ser humano. Qualquer pessoa no lugar dele, qualquer função, qualquer tarefa, iria ficar uma coisa destabilizada, uma coisa meio estranha no ambiente de trabalho. Edu, algum mas desses essa- que foi, quase não foi, ficou perto de ficar, de negociar, ou todos foi assim, avassalador, chegou, proposta vai embora? Todos foram. Tentamos conversar com o Mal que foi um. O Cássio, você viu o Cássio? O Cássio foi anunciado. Cássio fechado, o Cássio está indo embora para a Turquia. O Cássio, o clube chegou nos valores que não estava legal para o clube e começou a ter problema com o atleta. Nós se reunimos no CT junto com o Cássio e decidimos parar o negócio. É bom para você, bom para a gente? Então tá, acabou. Avisa o clube que está desfeito o negócio. Foi um caso que a gente fez em conjunto, porque o clube não estava atendendo valores para o clube e para o atleta. Edu, a valorização ela existe quando vem os títulos, né? É claro que são loucuras, eu acho que o clube tem que ter uma maneira de conduzir isso. Na realidade, a China é uma coisa diferente. Não existem as propostas que estão vindo. Mas tudo bem, o jogador tem que ir. E parar com esse negocinho, né? O jogador é mercenário, não gosta do clube. Perfeito. Qualquer um do Brasil e do mundo que ganhe 200 mil, como o Edu está falando, e vai receber 1,5 milhão, vai qualquer um brasileiro. Gente, ninguém é. A gente né? vê o Alex Teixeira. A consciência, Alex O Alex Teixeira que Teixeira está no querendo grande ir pro clube. Manchester United. Já tem dinheiro. Os caras estão trocando o mercado. A gente está falando aqui de Ramírez, Jackson Martins. Os caras estão Jogador saindo na da Europa. Clubes de ponta. Deixa Jogadores de seleção, de nível É de seleção Champions League. brasileira, Então, para jogar na Chelsea. China exatamente O isso aí. Terry recebeu uma proposta de 100 milhões de reais, 20 milhões de libras, 1 ano de contrato. Theo Gutierrez? Não, Terry, zagueiro. John Terry. John Terry recebeu 20 milhões de libras.
Tá conversando para ver Ele como já é que não não vai vai jogar, sair. já encerrou no Por isso que Chelsea. eu nem essa- vou nesse sentido. O Gutierrez estava na Acho pauta que do a Corinthians, saída é inclusive. natural, Sim. o contrato Claro. muito melhor para os jogadores, nenhuma discussão. É só a questão da fragilidade dos clubes por não conseguirem capitalizar acima. Se o jogador recebe uma proposta para ter, sei lá, mais de 100 milhões de reais em 3 anos, significa que o clube poderia receber mais do que tem recebido, né? E eu acho que é nesse sentido, quando a Ana perguntou pro Edu, que um contrato de longa duração protege um pouco mais nesse sentido. Se você for capaz de barganhar nessa negociação uma multa um pouco maior. Não é proteger e segurar o jogador insatisfeito, é capitalizar em cima de uma saída inevitável. É esse o sentido. Não sei, mas na hora de fazer o contrato já bota abaixo, porque senão tá na negociação. Mas o chinês vai pagar se for alto. Tá pagando quem tá na Europa. Eu sei, mas aí na Europa ele sabe, mas esse chigueiro não é bobo. Ele vai lá na Europa porque sabe se não pagar, ela não vai. Aqui dá pra fazer diferente. Preciso liberar o Chinês Edu não é bobo, aqui. pô. Eu preciso liberar o Edu aqui, até porque ele vai pro clube, né? Provavelmente. Ou eu tô enganado, Edu? Você volta pro Fica com clube? a gente mais um. Desculpa, eu não tô ouvindo, Não, não. ficou baixo o ponto, eu não vi Eu aqui. falei, tenho que liberar você, porque você vai pro O clube Jader ou não? falou que... Ah, sim, estamos trabalhando ainda. Temos algumas coisas para fazer até o começo da noite aí. Sábado, domingo é folga para os jogadores, mas a gente está sempre na ativa aí, não para de trabalhar, não. Então, para liberar Você você... sabe que a gente não reclama da China, não. Na realidade, a gente fica com um pouquinho de inveja. Tá todo mundo estudando mandarim, esperando o caminhãozinho passar aqui também. Viu? 2 em 1 para Pegar a fechar, então, Edu, oportunidade, a sua participação. 2 Eu em 1 queria aqui. A questão da pressão da torcida, se ela existe, você que conviveu do outro lado, como falou aqui o Vila, se o torcedor, especificamente no Corinthians, se existe a pressão de bater na porta do dirigente, de cobrar reforço, como é que se lida com isso, se realmente isso existe? E outra, a janela aberta até o dia 26, o Corinthians ainda teme uma proposta quase que insustentável pelo Elias? O torcedor corintiano, ele é um torcedor muito apaixonado. É impressionante, posso falar isso muito bem. Então, o torcedor ele vive muito o resultado. Na verdade, o torcedor ele confia nesse momento de transição agora do ajuste da equipe, de novas contratações. Ele aguarda, ele espera sim. Só que ele histórica, né? Então, estamos trabalhando que a gente tem certeza, pede para o torcedor ter calma, paciência, que nos próximos dias, próximos meses aí, vamos mostrar mais uma vez, provar que der uma volta por cima e vamos sair com bons resultados, se Deus quiser, com títulos aí. E o Elias? Sobre o Elias, hoje não temos nada. Não vou falar que isso não tira o sono, vou estar mentindo. Então temos que torcer para chegar logo dia 26 de fevereiro. Mas hoje não tem nada de Elias e de nenhum outro atleta que possa vir a sair. Muito bem. Da nossa parte aqui, estamos satisfeitos. Você tem... Eu queria fazer... Fala, Matheus. Eu queria fazer 2 perguntas para o Edu aqui, 2 em 1, como a gente disse. Quem vai subir do time da Copinha, esse que chegou na semifinal? Quem subiu ou vai subir? E por que o Corinthians aproveita tão pouco jogador da base, sendo que a base do Corinthians produz tanto jogador? Então, vamos lá. O jogador da base, ele se destaca na base. Lá é uma outra competição, são meninos, pessoas jovens, é outro tipo de atribuição, de pressão, etc. Jogam contra a gente da mesma idade? Isso mesmo. Quando ele sobe pro profissional, você tem que tomar muito cuidado para não queimar esse atleta. Se não vê um atleta já com grande potencial, com personalidade e tal, você tem que tomar muito cuidado para ir jogando, introduzindo ele na equipe. Ainda mais sendo do Corinthians, são todos os jogos do Corinthians. Corinthians, você joga como um jogo, como a estreia. Corinthians e 15 de Piracicaba. É um jogo que já tem pressão para você ganhar. Estreia do campeonato. Pô, se você não ganhar, já começa o zum da imprensa, da torcida e tudo mais. Isso faz parte de você estar analisando também a parte do atleta, o perfil dele e tudo mais. Fora a parte de campo, que é a comissão que está acompanhando o dia a dia. O Corinthians ele vem desde o ano passado trabalhando bastante com os atletas da base. Além de subirem alguns, a gente vem fazendo treinamentos constantes. Semanalmente, sobe um monte de jogador para treinar com a gente, compra o grupo, sobe e desce. Isso é uma parte do quê? A parte da base com o profissional, a integração, que a gente chama isso lá dentro, de aperfeiçoando e mostrando para o jogador, ele conhecendo um pouco o mecanismo lá de cima. Os que subiram, infelizmente, o Campeonato Paulista, ele se limitou a 28 vagas, 25 na linha e 3 goleiros. Então, portanto, não deu para inscrever. Escrevemos apenas o Maicon, que é o segundo volante, que foi um dos destaques da Copa São Paulo. Os outros, alguns vão ficar lá, outros vão ser emprestados.
Para que vai emprestar? Isso a comissão técnica analisa o treinador, que é importante emprestar no estadual para uma equipe A, B ou C, para ele ter rodagem, para ele rodar, ele ganhar mais experiência e a gente poder estar acompanhando ele jogar, não só treinar. Então isso é um planejamento nosso também, de alguns meninos da base que subiram, de estar pondo eles em campeonatos estaduais, esses 4, 5 meses, e tá acompanhando ele mais de perto em termos de jogo, não só de treinamento, como se ele ficasse no CT, ele ia estar só treinando e não poderia estar atuando no Campeonato Paulista. Tá certo. Obrigado, Eduardo Ferreira, diretor adjunto de futebol do Corinthians, pela participação aqui no Seleção. Até uma próxima, viu, Edu? Obrigado a vocês, uma boa tarde aí, bom carnaval para todos. Para todos nós, para todos nós. Vamos...